Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Bloco de Notas aqui no Correio Brasiliense. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. É véspera de feriado, feriado chegando, a proclamação da República. Mais um dia agitadíssimo, hein? Um dia realmente bastante importante para você aqui no Bloco de Notas, que é o seu resumo diário, completo, didático, com bastante leveza, com tranquilidade. Sempre o Bloco de Notas aqui no Correio Brasiliense. Você sabe, Diego Amorim tá de férias, é contagem regressiva, hein? Na próxima segunda-feira já está de volta aqui Diego Amorim, o professor, na apresentação, no comando do Bloco de Notas. Enquanto isso, ainda hoje eu, Rafael Tebas, vou tocar aqui esse programa que é tão importante, dessa maneira bastante interessante de passar as informações sem gritaria, sem raiva, enfim, com bastante tranquilidade, para que você possa anotar no seu bloco de notas, seja no celular, como eu estou aqui com o meu, ou seja um bloco de notas físico, né, o seu caderninho. Os principais assuntos do dia, então, primeiro assunto, as explosões na Praça dos Três Poderes. Gente, é o principal assunto dessas últimas horas, não tem como, né, realmente algo que causou bastante apreensão, muita realmente apreensão aqui em Brasília. Eu estive na Praça dos Três Poderes tanto ontem à noite, num horário muito próximo ao que foi registrado quando, enfim, o homem se explodiu em frente ao STF, como também estive na Praça dos Três Poderes hoje pela manhã. Vou passar algumas informações, algumas apurações que eu realizei. Além disso, a gente vai contextualizar esse assunto e a segunda pauta é o fim da escala 6 por 1, né? Essa PEC, a proposta de emenda à Constituição, já conseguiu as assinaturas que eram necessárias, né? E, portanto, agora a PEC vai tramitar no Congresso Nacional. Se vai ser aprovada ou se não vai ser aprovada, são outros 500, mas as assinaturas foram já, enfim, conseguidas, né, pela deputada Érica Hilton do PSOL. Vamos tratar também desse assunto hoje aqui no bloco de notas. O terceiro assunto, a terceira pauta, é relacionada ao noticiário internacional. A Argentina, do presidente Javier Milei, abandonou a COP29, que está sendo realizada no Azerbaijão para tratar de assuntos climáticos também, assuntos muito importantes, mas o Milei decidiu solicitar, mandar, na realidade, a equipe dele se retirar justamente do Azerbaijão e fez até críticas à ONU. A gente também vai tratar desse assunto hoje aqui no Bloco de Notas. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro. Aproveita e deixa o like aí. Bora virar a página e começar o Bloco de Notas. A gente começa então o bloco de notas de hoje com assuntos muito importantes aqui nessa quinta-feira, dia 14 de novembro, né? A gente vai tratar, evidentemente, de tudo que aconteceu nas últimas horas, as explosões aqui em Brasília, quase que de forma simultânea, né? Vamos tratar desse assunto então. Antes, deixa o like aí, gente. Aproveita e deixa o like, deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, faz tudo isso porque o algoritmo vai compreendendo e vai recomendando o bloco de notas para outras pessoas que estejam aqui no YouTube. É muito importante fazer esse apontamento, sempre lembrando que Diego Amorim, o professor, tá voltando, hein? Tá de férias, mas já tá naquela reta final de férias. Vai tomar a sua última água de coco de férias, a sua última caipirinha de férias hoje, ou talvez nesses próximos dias aí, porque segunda-feira tá de volta aqui no bloco de notas. Gente, um homem morreu ontem em frente ao Supremo Tribunal Federal, por volta das 7 horas e 30 minutos da noite, às 7h30 da noite, tá? Um carro explodiu no estacionamento do anexo 4. Aí é bom a gente fazer uma ponderação para vocês. O anexo 4 é o edifício onde ficam ali os gabinetes de vários deputados federais. Não de todos, mas de boa parte, exatamente no anexo 4. No estacionamento desse edifício, um carro cheio de explosivos efetivamente explodiu. 20 segundos depois, ou seja, pouquíssimo tempo depois, uma nova explosão, uma segunda explosão foi registrada em frente ao Supremo Tribunal Federal, portanto, na Praça dos Três Poderes.
Um homem que era o dono do carro estava ali com vários explosivos grudados em seu próprio corpo e se explodiu em frente ao STF. Ele tinha 59 anos e morreu no local, evidentemente. Agora há todo um trabalho de investigação para apurar detalhes mais significativos, enfim, algo realmente de grande preocupação aqui em Brasília. Importante a gente também contextualizar que algumas testemunhas foram ouvidas e disseram que o homem arremessou duas bombas na estátua, ali a estátua que fica exatamente em frente ali ao STF, e foi atingido por uma delas. Também há essa avaliação, essas testemunhas, eu repito, vai haver um trabalho de apuração para a gente saber exatamente o que aconteceu. Essa é uma região com várias câmeras de segurança, né? Tanto no STF como também no Palácio do Planalto, que fica em frente ao Supremo. Então a gente vai ter informações mais detalhadas certamente nos próximos dias e até próximas semanas. A região foi cercada por policiais e também por bombeiros que iniciaram ali a operação para vasculhar justamente a Praça dos Três Poderes. A poucos metros dali, né, fica o estacionamento da Câmara dos Deputados, e isso é importante explicar. Como assim explodiu? O cara conseguiu explodir em dois lugares ao mesmo tempo? Como que isso aconteceu? Isso é importante mesmo, até do ponto de vista da geografia do local, tá, gente? O anexo 4, que é esse edifício onde ficam os gabinetes, no estacionamento desse edifício é que a primeira explosão foi ali verificada. Esse prédio é muito próximo da Praça dos Três Poderes. É possível chegar caminhando muito rapidamente. E possivelmente, ao que tudo indica, foi efetivamente isso que aconteceu. Primeiro a explosão no carro, ele foi rapidamente ao Supremo Tribunal Federal. Testemunhas também afirmam que ele tentou entrar no Supremo com os explosivos, não conseguiu. E aí depois a explosão aconteceu em frente ao STF. Temos o VT, inclusive, um vídeo para mostrar a vocês dessas explosões, né, do carro aí no estacionamento, portanto, da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Fogos que tinha dentro do carro, ó. Aí, ó. Foguete que tinha dentro do carro e fogos, ó. Um Kia antigo, esse carro. Aí, ó. Pegou fogo, estourou aqui, parecia uma festa. Aí, ó, estourou agora aqui no Congresso, ó. Aqui no lado do anexo 4 aqui, ó. A galera tá... Caraca, foi cabuloso. Vimos então e ouvimos também, né, as explosões desse carro localizado, eu repito, no anexo 4, edifício que é da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares, os deputados têm os seus gabinetes. A Praça dos Três Poderes, evidentemente, vai passar aí por uma série de investigações no local. Vai haver uma reforma, inclusive, perdão, na Praça dos Três Poderes a partir do início do próximo ano. Desculpa, gente. Um projeto ali que foi elaborado pelo GDF, que é o governo do Distrito Federal, em parceria com o governo federal. Então, também haverá nos próximos meses o início dessa obra significativa na Praça dos Três Poderes. De acordo com uma funcionária no Tribunal de Contas da União, que presenciou esse episódio, o primeiro barulho soou, vamos dizer assim, por volta das 19 horas e 30 minutos, portanto, às 7 horas e 30 minutos da noite. Outras testemunhas confirmaram também exatamente esse horário. Claro que pode ser um minuto para lá, um minuto para cá, mas foi aproximadamente às 7 horas e 30 minutos da noite. Eu estive ontem à noite na Praça dos Três Poderes, né? Coincidentemente, estava fazendo uma entrada ao vivo ali para Nova Brasil, para Nova Brasil FM, a rádio, e quando de repente começou a chover mais forte, já tinha feito os meus trabalhos, chamei ali um motorista de aplicativo, né, um Uber, e saí da Praça dos Três Poderes por volta das 7 horas e 15 minutos da noite, pouquíssimo tempo antes. Eu até fiquei muito surpreso, porque quando cheguei ali na minha residência, em casa, e verifiquei o celular,
eu realmente pude observar o que tinha acontecido justamente no local onde eu estava minutos antes, né? Então, realmente algo que gerou muita preocupação e até um choque a quem estava no local, e eu estive na Praça dos Três Poderes também nessas últimas horas, ontem à noite e hoje pela manhã também, e pude verificar todo o trabalho ali de investigação das forças de segurança. É importante citar que, né, o policiamento foi reforçado na esplanada dos ministérios. Isso é importante explicar para vocês que acompanham o bloco de notas, que estão com o caderno aí já anotando as informações. A esplanada ela fica ao lado, praticamente ao lado da Praça dos Três Poderes. É um local ali, praticamente uma extensão dos locais, né? A praça, logo na sequência, a esplanada. Então, é importante fazer essa contextualização. São lugares muito, mas muito próximos mesmo. O homem que morreu durante as explosões na Praça dos Três Poderes era o Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos. Ele nasceu em Santa Catarina, tinha até um apelido, né, o de Tio França. Foi candidato, inclusive, pelo Partido Liberal, o PL, ao cargo de vereador do município do Rio Sul, em Santa Catarina, em 2020. Ele usava uma roupa aí em alusão ao personagem Coringa, né, do Batman, né? Que é um palhaço aí que interpreta um psicopata assassino no Batman, como todo mundo já sabe. Em seu corpo havia mais explosivos e um relógio detonador aí para ativar esse artefato. Essa informação é da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive informando o Correio Brasiliense a respeito desses explosivos, né? Essa possibilidade de ativar o explosivo que tinha, portanto, esse homem de 59 anos que morreu em frente ao STF. Ele chegou até a fazer publicações nas suas redes sociais ao longo de vários meses, né? Fazendo críticas e mais do que críticas, ofensas ao STF, chegou a postar uma foto dentro do Supremo Tribunal Federal, até com uma legenda que dizia o seguinte: deixaram a raposa entrar no galinheiro, chiqueiro, fecha aspas também aí, de uma das publicações que esse homem fez dentro do Supremo. Também é importante a gente explicar para vocês, muita gente pode pensar, ué, mas como que ele conseguiu entrar no Supremo? O Supremo é um prédio público, portanto, é um local, inclusive, que recebe muitos turistas. Quem vem a Brasília tem a possibilidade de visitar os prédios dos três poderes, tanto o Congresso como o Palácio e também o STF. Existem visitas guiadas no Supremo Tribunal Federal, né, de hora em hora, e depende muito do dia, mas as pessoas podem conhecer o Supremo e até mesmo o museu que fica lá, justamente no prédio do STF. Aliás, para quem quer visitar Brasília, vale como um passeio, é muito interessante fazer essas visitas guiadas. Então, por isso, né, certamente em uma dessas visitas ele fez essa foto no Supremo Tribunal Federal. Na postagem, o homem chegou até a exibir uma conversa no WhatsApp com ele mesmo, isso também é importante a gente contextualizar, e ele afirmando aí que estava dentro do Supremo Tribunal Federal e que deixaram, portanto, aí a raposa entrar no galinheiro, e chegou até a fazer outras críticas, outras ofensas ao STF em outros momentos, outros meses aí atrás. Nas mensagens, o homem também anunciou que faria o ataque começando na quarta-feira, dia 13, né? Então, portanto, ontem, e terminaria no dia 16 de novembro, que é esse sábado, dia 16 de novembro, tá? Então, isso é o que ele tinha planejado fazer. E, evidentemente, não conseguiu, apenas a explosão em frente ao STF, mas não conseguiu entrar no Supremo Tribunal Federal. O corpo do homem que explodiu foi evidentemente periciado, novas informações vão ser divulgadas com base em alguns relatórios, em alguns pareceres aí das forças de polícia, também do IML. A gente vai ter que aguardar também esse assunto. O Supremo Tribunal Federal informou por meio de nota que o prédio do STF foi evacuado rapidamente, logo que foram ouvidas as explosões, né, e os ministros foram retirados às pressas, mas em segurança. O STF está passando aí por um momento de varredura, né? Isso vai acontecer também
nessas próximas horas e próximos dias, esse trabalho de apuração, de investigação, para a gente saber exatamente como que se deu essa ação, né, desse homem que explodiu um carro no estacionamento da Câmara e também se explodiu em frente ao STF e morreu. Em nota, o STF também aí confirmou, né, que o presidente da casa, o Luiz Roberto Barroso, entrou em contato com o presidente Lula. Esse contato foi feito por telefone, tá? É importante a gente fazer essa explicação. E também com a vice-governadora Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. Cabe a explicação: o governador Ibanez Rocha, governador do DF, não está em Brasília, está numa viagem na Itália, em Roma, né, e por conta disso a vice-governadora assumiu, é a governadora em exercício, até que o Ibanez Rocha retorne à capital do país. Então, há esse cenário. Na Câmara e também no Senado existem várias avaliações sobre esse tema. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, diz que é preciso que aconteça uma apuração extremamente rigorosa dos fatos. Também no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, disse que está trabalhando com rigor e celeridade. Se referiu à Polícia Federal, que ela está trabalhando com aí bastante rapidez, com rigor e com celeridade. Também é importante a gente contextualizar vocês. Peguem o bloco de notas aí, pega o seu caderninho aí e faça a seguinte anotação, gente. A gente explicou nesses últimos dias, trouxe várias informações em relação ao projeto de lei que quer anistiar, portanto, quer conceder um perdão, né, para a gente deixar bem explicado, aos envolvidos, condenados, enfim, nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos três poderes foram ali atacadas. Isso vale para o STF, isso vale para o Congresso Nacional, isso vale para o Palácio do Planalto. A gente lembra bastante sempre desses fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Esse projeto de lei pretende ainda anistiar, portanto, os envolvidos nesse caso. Vários parlamentares se manifestaram até a favor, muitos contra. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou aí até o Senado Federal nas últimas semanas. Nós informamos aqui no bloco de notas, disse que queria sim, era a favor da anistia a essas pessoas, mas o fato concreto é, depois de tudo que aconteceu nessas últimas horas, a avaliação de parlamentares, inclusive do PL, partido do Bolsonaro e também do Valdemar da Costa Neto, a avaliação de alguns parlamentares é que o projeto de lei ficou bastante enfraquecido, que não há condições para colocar adiante esse projeto. Outra avaliação que também é feita aqui em Brasília é feita internamente no Palácio do Planalto, né? Aliados do presidente Lula avaliam como agora quase que impossível da PEC conseguir avançar, a PEC não, o projeto de lei é conseguir avançar na Câmara dos Deputados. E também ministros do Supremo Tribunal Federal também chegaram a comentar esse tema e também avaliam que agora é praticamente impossível esse projeto de lei conseguir avançar na Câmara. Não dá para a gente cravar, na política a gente sabe que as coisas podem mudar, fatos históricos, fatos importantes podem acontecer a qualquer momento, mas dá para dizer que existe uma tendência, sim, desse projeto de lei ser enterrado, ele que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, tá certo? Tá bem explicado para você? Aproveita, deixa o like aqui no bloco de notas, se inscreva no canal, é sempre bom fazer essa explicação para todos vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal do Correio Brasiliense. A gente segue informando aqui no bloco de notas as informações sem gritaria, com muita tranquilidade, informando minuciosamente os detalhes de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo. Bora virar a página. A PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, que foi apresentada pela deputada Érica Hilton do PSOL, né, que quer aí acabar com a jornada de trabalho de 6 por 1, significa 6 dias trabalhando para apenas um dia de descanso. Essa proposta repercutiu também internamente no Congresso Nacional. Eu estive no Congresso Nacional durante essa semana, caminhei bastante ali pelos corredores e dava para ver que, por mais que outras pautas também ali estivessem presentes nessa semana,
semanas, sem dúvida, essa PEC era o principal assunto nos corredores do Congresso Nacional, e até com parlamentares fazendo críticas, outros elogiando, enfim, é um assunto importantíssimo. A deputada Erika Hilton, para a gente contextualizar bem a atualização fundamental, ela informou que conseguiu mais do que o necessário de assinaturas para que a PEC comece a sua tramitação nesses próximos meses no Congresso Nacional. Isso é realmente muito importante. A gente faz esse parênteses, a gente já explicou isso nos últimos dias, eram necessárias 171 assinaturas para que a PEC pudesse avançar no Congresso Nacional, começar a ser discutida, e já há mais de 200 deputados que assinaram aí esse documento da Erika Hilton, né, que é autora dessa PEC, essa proposta de emenda à Constituição. É um dia realmente importante esse, a gente viu vários parlamentares, sejam de esquerda, direita, de centro, comentando esse fato, e agora é real, vai acontecer, essa PEC vai sim começar, vai ter a sua tramitação no Congresso Nacional. Se vai ser aprovada ou não, aí já são outros 500, é outro assunto, mas a PEC, enfim, terá sim a sua tramitação iniciada nesses próximos meses. Inclusive, a própria Erika Hilton, a deputada que é autora da proposta, ela ontem, já no final da noite, ela falou sobre a meta atingida. Essa declaração foi dada ali no Salão Verde do Congresso, que ali logo na entrada do Congresso Nacional tem o Salão Azul, que é destinado para o Senado Federal, e o Salão Verde, que é destinado para a Câmara dos Deputados. Eles são ali colados. De repente, quando fica verde é a Câmara, quando fica azul é o Senado. Essa declaração foi dada pela deputada federal Erika Hilton no Salão Verde a respeito dessa conquista, né, que foi chegar efetivamente a mais de 200 assinaturas. Vamos acompanhar. Eu sinto por parte do governo que há esse apoio à pauta. Eu acho que a gente claramente, o governo tem que tomar, né, ouvir, entender, negociar, isso é da política, mas eu acho que o governo está muito receptivo a essa demanda. Olha com bons olhos a essa demanda. Nós precisamos explicar o texto, contar ao governo como a coisa aconteceu, mas a gente já tem sentido, sim, nesses poucos dias, uma boa receptividade por parte do Palácio com relação à nossa proposta. A gente só quer estreitar e afinar essa relação com o Palácio do Planalto. Líder, a senhora tem algum tipo, nesse diálogo com os outros líderes, a senhora já teve algum tipo de ideia de cronograma para votação, de se é possível levar para a CCJ ainda este ano? Como que estão esses diálogos com os outros líderes? O que nós conversamos com as bancadas e com as lideranças até o momento é pedindo assinatura, é tentando que as bancadas possam fazer de forma integral, porque havia bancadas que alguns deputados haviam assinado, outros deputados não tinham assinado ainda, e a gente tem buscado os líderes para dizer, olha, será que não há uma possibilidade na reunião de bancada, de orientar, e essa tem sido a nossa conversa. Nós ainda não pensamos em cronograma, nós não protocolamos ainda, não sabemos se protocolaremos hoje, amanhã já temos as assinaturas necessárias, mas mantemos aberto porque ainda há muitos deputados nos procurando, dizendo para que a gente possa esperar, porque ainda vai haver reunião de bancada, então não tem um cronograma. As conversas até o presente momento com os líderes foram: precisamos do apoio das assinaturas e seria muito bom que as bancadas de forma generalizada pudessem assinar a nossa proposta. A gente espera conseguir dialogar com o governo para entender quais são os próximos passos por parte do governo, como a gente pode unificar as forças daquilo que a gente já está produzindo. O debate está levantado, está pulsante, está na sociedade, tem um texto também do nosso companheiro que está aqui, o deputado, então a gente quer conseguir conversar com o governo para que a gente abra cada vez mais caminho de diálogo, de negociação, tenha o apoio restrito por parte do governo, para que a gente possa levar essa discussão com força adiante aqui no Congresso Nacional. Eu espero também, depois que a gente conversar com o ministro Padilha, eu pretendo também procurar o presidente Arthur Lira para conversar. Eu ainda não falei com o presidente Arthur Lira, para que a gente possa conversar também sobre o texto, e essa é a nossa expectativa, encontrar consenso, convergência, força e fortalecimento dessa pauta. A gente acompanhou então a Erika Hilton comentando sobre, enfim, essa conquista pessoal dela, porque afinal de contas ela que é a autora da proposta, e agora se vai ser bom ou não, se vai ser aprovado ou não, a gente vai ter que esperar os próximos meses, mas fato é que já mais de 200 assinaturas em relação a essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição. A proposta ganhou apoio aí massivo, né, muito forte nas redes sociais, de várias pessoas, de diversas correntes ideológicas.
A gente viu nos últimos tempos, né, várias discussões sendo, infelizmente, divididas, né, as pessoas um clima de grande polarização, mas em relação a essa PEC, me parece que furaram ali as bolhas e realmente vários deputados e também senadores que ainda não vão fazer avaliação, pode ser que nem façam, também receberam mensagens em suas contas, nos perfis aí das redes sociais. É importante a gente contextualizar que até o momento, ministros e interlocutores também do governo federal têm se mostrado aí a favor dessa redução da jornada de trabalho. Esse ponto é importante a gente fazer a avaliação, porque, né, são três poderes: o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, você sabe disso, e no Palácio do Planalto, a avaliação interna do presidente Lula é que a PEC é positiva. O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, ele afirmou que a pasta considera que a redução de jornada para 40 horas é possível e saudável. O Paulo Pimenta, que é um ministro importante, tem uma interlocução relevante ali no dia a dia com o presidente Lula, ele é ministro da Secretaria de Comunicação, também se manifestou favoravelmente a essa proposta, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente chegou até a mostrar o que ele disse nessa semana, também afirmou que a redução é uma tendência mundial em vários países aí do mundo, né, em várias democracias há de fato essa redução da jornada de trabalho. Também é importante contextualizar aqui que vários especialistas da área da economia, e aí não é uma discussão para a gente se fazer com raiva, avaliam que também há riscos, há preocupações em relação a essa proposta também, e é por isso que ela vai ser analisada por especialistas também, não apenas por políticos nas comissões lá na Câmara dos Deputados. A gente agora vai trazer uma atualização importante em relação ainda a essa PEC, né, que quer reduzir a jornada de trabalho. A deputada Erika Hilton divulgou que ao menos 6 capitais vão ter manifestações em apoio a esse projeto. Isso vai acontecer amanhã, nessa sexta-feira, dia 15. É um feriado aí prolongado, né, de proclamação da República, e essa mobilização está então marcada em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui onde eu falo, Brasília, em Fortaleza, Vitória e também em Porto Alegre. Então, de fato, aí é um momento importante. Temos as aspas, inclusive, da Erika Hilton, para que você saiba o que disse a autora da proposta de emenda à Constituição. Aspas aí. Nossa luta pelo fim da escala 6 por 1 já está avançando na Câmara, mas a pressão precisa crescer, porque só assim teremos a capacidade de pautar o melhor projeto possível para os trabalhadores. Ela até coloca os trabalhadores em caixa alta. Por isso iremos para as ruas nesse dia 15 de novembro, foi o que disse aí, portanto, né, a Erika Hilton. Ela escreveu também, a parlamentar, nas suas redes sociais. Nós temos aí também uma arte importante para a gente botar para você na nossa tela, está acompanhando o bloco de notas aí, de onde estão marcadas as manifestações e também os horários, tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, a manifestação está marcada para Cinelândia às 10 horas da manhã. Em Brasília, na rodoviária do Plano Piloto, às 9 da manhã. Aí vale um apontamento aqui: a rodoviária do Plano Piloto fica muito próxima, né, praticamente ali colada na esplanada dos ministérios, já é o início ali da esplanada, onde evidentemente, como o nome já sugere, tem a esplanada, e lá no final fica o Congresso Nacional, então uma região próxima do Congresso. Em Fortaleza tem a Praça do Ferreira, também às 10 horas da manhã, perdão. Em Vitória, na Assembleia Legislativa, vai acontecer às 14 horas, portanto às 2 horas da tarde. E em Porto Alegre, na usina do gasômetro, às 15 horas, um pouquinho mais tarde, às 3 da tarde, portanto, lá na capital do Rio Grande do Sul. É importante a gente contextualizar ainda que em São Paulo, na capital paulista, o evento começa às 9 horas da manhã, é onde há a previsão de mais gente se manifestando, 9 horas da manhã, saindo do cruzamento da Avenida Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio. Eu morava praticamente ali, então eu conheço bem. Muitas manifestações efetivamente começam nesse cruzamento aí da Paulista com a Avenida Brigadeiro, ou do outro lado, onde tem o MASP, né? Algumas quadras depois, quarteirões, dependendo da região do país, tem o MASP ali. Costumam acontecer as manifestações em São Paulo, mas nesse caso, então, começa às 9 da manhã, no cruzamento da Paulista com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, bem na região central da capital paulista. Você acompanhou, então, novas informações, essa manifestação que vai acontecer, várias manifestações
nessa sexta-feira nas ruas pelo país e também as declarações de parlamentares. A gente lembra que é um tema complexo, é um tema delicado, não é tão simples assim, há impactos econômicos e é por isso que isso tem que ser discutido de forma sóbria, né? Sem aquela gritaria, sóbria, sem os interesses que muitas vezes acabam aí atrapalhando muitas discussões que devem ser saudáveis da nossa política. Bora virar página aqui no bloco de notas? Bora virar página então, vamos lá. Viramos a página aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense. Eu sempre falo, deixa o like aí, gente. Deixa o like, ativa o sininho do nosso canal, se inscreva no canal também, enfim, fique à vontade. Cada vez mais pessoas conhecendo aqui o bloco de notas do Correio Brasiliense. Eu sou Rafael Tebas, com muita honra fiquei nesses dias aqui apresentando o bloco de notas. O professor Diego Amorim descansou, caipirinha, água de coco, tranquilidade, mergulho no mar, mas está voltando o Diego Amorim aqui ao bloco de notas a partir dessa próxima segunda-feira. O professor Diego Amorim está de volta aqui no bloco de notas. Segundo assunto importante para você acompanhar em relação à Argentina, gente. Polêmica também aqui na América do Sul. A delegação da Argentina deixou a COP29 lá no Azerbaijão e por ordem do presidente Javier Milei, que nega a existência de mudanças climáticas e considera as medidas de mitigação uma agenda da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então você que está aí anotando o bloco de notas, já anotou ali as manifestações, os horários, enfim, as declarações dos parlamentares. Nesse assunto aqui, é importante que você anote o seguinte, que Javier Milei, presidente da Argentina, iniciou o mandato há pouco tempo, venceu a eleição contra Sérgio Massa, que era o ministro da Economia do governo anterior. O Milei conseguiu a vitória eleitoral, iniciou o governo nesses últimos meses e, portanto, aí ele pediu para que a delegação se retirasse do Azerbaijão. E isso já foi feito, né? Não é que ele decidiu não ir. A equipe dele já estava no país e eles saíram, deixaram o Azerbaijão, porque, de acordo com o Milei, na opinião dele, enfim, não há mudanças climáticas. Ele considera essa mitigação uma agenda da ONU, a Organização das Nações Unidas. É realmente algo insignificativo, muito importante, né? Até o chanceler Gerardo Vertem, ele já havia até antecipado a posição do país de rejeitar imposições, nas palavras dele, é sempre bom deixar isso claro, de organizações multilaterais, afirmando, nesse caso, que a Argentina, o país dele, desafiará qualquer tentativa de impor obrigações que ameacem suas necessidades de desenvolvimento econômico. Esse abandono ocorre, então, antes do encontro entre o Milei e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse encontro que vai acontecer na Conferência de Ação Política Conservadora na Flórida. É importante dizer isso. O Donald Trump já declarou isso, que o primeiro presidente que ele vai receber de outro país será Javier Milei, presidente da Argentina. Aí, né, uma compatibilidade ideológica, né? O Milei, evidentemente, já fez declarações apoiando o Trump, elogiando o presidente eleito dos Estados Unidos, que também já fez, eventualmente, não é algo cotidiano não, mas eventualmente já também teceu elogios ao Javier Milei. Desde o início da COP29, né, que é um encontro importante aí para tratar de, enfim, ações do meio ambiente também, desde o início da COP29, a Argentina integrava os grupos de negociação do Grupo Sul e também o G77, e aí também tem a China adicionada nesse grupo do G77, que eles discutem aí as movimentações climáticas, o que pode ser feito, as propostas para o futuro em relação ao planeta, mas enfim, então aconteceu essa definição, essa decisão importante aí do Milei. É também fundamental você anotar que representantes das embaixadas europeias de vários países europeus, e certamente isso também vai acontecer em outras partes do mundo, esboçaram aí uma surpresa pela falta de comunicação das autoridades argentinas para organizarem e alinharem as posições sobre a cúpula. A avaliação interna de que o Milei poderia,
né, com o seu governo, até mesmo que ele não fosse presencialmente, a Argentina poderia participar se comportando de forma mais amena, né, sem entrar tanto em debates que, na avaliação deles, fossem ideológicos. Mesmo assim, Milei decidiu não ir, e não apenas isso, aí diz que as mudanças climáticas simplesmente não existem, um assunto importante, uma pauta fundamental. A gente vê cada vez mais, né, esse assunto das mudanças climáticas ganhando força, ganhando corpo, até mesmo aqui no Brasil, com muitas chuvas, com um calor bastante forte, com uma seca que a gente viu no centro-oeste do país, como nunca antes nós tínhamos visto. Então, o tema da mudança climática, das mudanças climáticas, vai ser cada vez mais recorrente, sim, no noticiário e sem ideologia. Bora virar a página para o próximo assunto aqui no bloco de notas, assunto importante também. Vamos lá. Nós antecipamos aqui no bloco de notas que isso poderia acontecer e aconteceu. Pega o bloco de notas aí e anota o seguinte: deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, seria o candidato, né, à presidência da Câmara dos Deputados. Ele anunciou que desistiu de se candidatar à presidência da casa, optando então por apoiar o Hugo Mota. Não é bom a gente dizer então, o Hugo Mota é candidato único, tá todo mundo apoiando o Hugo Mota. Ele vai ser, portanto, o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Já está certo, é liquidado isso aí. É praticamente impossível que aconteça uma mudança significativa nesse roteiro. O Elmar Nascimento era candidato, chegou até a ser considerado nos últimos meses como até favorito nessa disputa, que seria, em tese, bastante acirrada. Ele já contava até com o apoio do Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara nessa disputa, mas o Lira acabou, enfim, diante das circunstâncias políticas, do ferrenho apoio que conseguiu o Hugo Mota, o Lira mudou de opinião, deixou magoado o Elmar Nascimento. A gente chegou até a informar no bloco de notas que o Elmar chegou a dizer que ele tinha perdido um amigo, mas agora o Elmar Nascimento viu que não tinha mesmo escolha, não tinha opções e, portanto, retirou sua candidatura, desistiu de se candidatar e também apoiou o Hugo Mota, candidato único num Congresso Nacional cada vez mais fortalecido, cada vez mais forte. Para atrair apoio, o Elmar fez campanha por candidatos petistas na Bahia, fez campanha também com outras figuras do Nordeste brasileiro, mas efetivamente não conseguiu aí o seu apoio para ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Para a gente fechar o bloco de notas de hoje, alguns assuntos ainda aqui, rapidinho aqui, dois assuntos importantes, tá? Para a gente contextualizar aqui. O presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou a nomeação do senador Marco Rubio como o secretário de Estado. É um cargo equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, né? Que é ali o chanceler, o ministro responsável pelas articulações do Brasil com os outros países, com as outras embaixadas. No caso do Brasil, é o Mauro Vieira, mas também temos o Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula. Oficialmente não é um ministro, mas atua praticamente como um ministro aqui em Brasília, e ele foi justamente o ministro das Relações Exteriores nos primeiros mandatos do presidente Lula como presidente, enfim, lá entre 2003 e 2010. A gente segue aqui com outras informações importantes aqui ainda sobre esse assunto, né? O Marco Rubio é um senador aí bastante ligado ao trumpismo, né, como se diz nos Estados Unidos, tem posições firmes, já chegou a criticar a China, Cuba, a Venezuela, enfim, principalmente a Venezuela até em 2018 ele chegou a afirmar que o mundo apoiaria um golpe contra o Nicolás Maduro, que enfim, depois no final das contas também aplicou golpe e permaneceu no poder, um assunto bastante complexo. Olha só, para a gente fechar o bloco de notas, o jornal britânico The Guardian anunciou também que vai deixar de publicar conteúdos nas suas contas do X, o antigo Twitter. Um comunicado, o veículo afirmou que as vantagens de usar a rede social do Elon Musk são superadas pelos aspectos negativos, ou seja, na balança não vale a pena. E aí destacou também que a plataforma frequentemente oferece conteúdo
perturbador, uma posição importante, um veículo de comunicação muito relevante no mundo, o The Guardian aí afirmando que, portanto, vai deixar de usar o X, né? É realmente algo para deixar todo mundo aí esperto, um grande jornal fazendo esse tipo de posicionamento, então não vai mais usar o X, o antigo Twitter. Gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Bloco de Notas. Deixe o seu like no vídeo, muitas pessoas conhecendo o Bloco de Notas aos poucos. Eu quero agradecer a todos que me acompanharam aqui nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, aqui na apresentação do Bloco de Notas. Eu sou Rafael Tebas, foi uma honra estar aqui no Bloco de Notas do Correio Brasiliense, um veículo de comunicação muito importante na história do Brasil. Agradecer ao nosso professor, o Diego Amorim, pela oportunidade também. Ele volta aqui ao comando do Bloco de Notas já a partir da próxima segunda-feira. Agradecer ao Rodrigo Freitas, né, sempre na produção, os trabalhos realmente de produção fantásticos, e também o pessoal da TV Brasília, os trabalhos técnicos sempre me ajudaram bastante nessas 2 semanas. Eu agradeço demais, e de segunda a sexta-feira você tem encontro marcado com o Diego Amorim às 5 da tarde, aqui no Bloco de Notas do Correio Brasiliense. Até a semana que vem com o Diego Amorim, o Bloco de Notas. Valeu!